Então, pessoal, em relação agora aos interesses patrimoniais, o que é que nos diz o Código Civil Brasileiro a seu respeito? Nos diz que os pais são, de direito, administradores e usufrutuários dos bens dos filhos. Fala lá no artigo 1689, e logo em seguida, nos demais que lhe sucedem, como é que vai se dar o tratamento patrimonial dos interesses do filho. E fala, então, em dois atributos específicos dos pais, né? Serem administradores e serem usufrutuários. São coisas diferentes, muito embora se assemelhem pelo aspecto patrimonial. Vamos ver. Vejam só, são administradores dos bens dos filhos. Enquanto menores de idade, se os filhos tiverem, então, bens em seu nome, deverão os pais administrar. Administrar não é o mesmo que ser proprietário, como nós já sabemos, tá? Administrar significa ter a aptidão para preservar, cuidar, não deixar perecer os bens dos filhos menores de idade enquanto perdurar a incapacidade destes seus filhos, tá? Então, está proibido, nos diz o Código logo nos artigos seguintes, está proibido pai e mãe, sobretudo, de alienar ou gravar de ônus real bens de natureza imóvel, porque são os bens mais importantes na nossa existência pecuniária, patrimonial, econômica. Os pais não podem realizar alienação nem qualquer submissão a gravame, qualquer que seja, hipoteca, por exemplo, porque os bens não são seus, eles são meros administradores. Irão cuidar daquele patrimônio até que o filho alcance a maioridade civil, certo? É possível se alienar este bem, um bem imóvel? É possível. Não é o ideal, é algo excepcional, mas é possível. Por exemplo, vamos pensar que alguém que não tenha grandes rendimentos financeiros tenha um filho que receba, por herança, uma casa luxuosa, grande, com piscina, por exemplo, e que demande um cuidado todo especial. Para cuidar, precisamos investir economicamente. O filho é menor de idade e os pais não têm, são tímidos economicamente. Então, nesse contexto, se o bem permanecer nas mãos daquela família, ele fatalmente irá perecer. É a hipótese de ir à justiça em procedimento específico, solicitando a expedição de um alvará judicial com a autorização, então, para a alienação do bem. Né? Os pais serão acompanhados, se isso vier efetivamente a acontecer, pelo Estado juiz, que irá permitir a alienação, mas irá pedir também a prestação de contas. Né? O que é que foi feito com aquele dinheiro? Vai ser colocado no investimento bancário? Vai ser substituído o bem por outro bem que seja mais módico, ou por outros bens que não tenham a necessidade de uma administração tão intensa, tão densa, né? Então isso tudo vai ser acompanhado pelo magistrado, porque aí é um interesse de natureza pública, né? Da preservação dos interesses da criança e do adolescente, tá? Então os pais, se precisarem vender algum bem de natureza imóvel, que são os bens mais importantes, como nós já sabemos na lógica econômica do nosso país, eles precisarão de autorização. Eles são apenas administradores. Podem alugar, podem ceder o bem, mas eles não podem alienar nem gravar de qualquer ônus real, ok? Então, primeiro atributo, são eles administradores e por direito, dever, poder, dever, né? Eles vão poder e serão responsáveis por essa administração, tá? Em primeiro lugar, incumbe aos pais a administração do patrimônio do filho menor de idade, e essa incumbência não é apenas um direito subjetivo, mas uma responsabilidade, como eu já disse por várias vezes, tá? Além de administradores, eles são, eu disse a vocês, nos diz o artigo 1689, são usufrutuários. E aí a gente vai se recordar de lá de direitos reais, o que vocês estudaram no semestre passado sobre usufruto. É um direito real menor, chamado direito real na coisa alheia, né? A propriedade é de outrem, na hipótese a propriedade é do menor de idade, e aos pais que não são proprietários incumbe o exercício de um direito real na coisa alheia, na coisa de seus filhos, que é o de usufruir. Usufruto é uma redução de dois atributos, de usar e de fruir. Vamos lembrar? Usar é aquilo mais direto, né, que existe na nossa relação com o patrimônio, com o bem. Quando donos, o que mais fazemos com o nosso patrimônio é usarmos dele, retirarmos dele o significado, a substância, sua finalidade social, tá? Além de usarmos, nós podemos também fruir do nosso patrimônio, segundo atributo do direito de propriedade. Fruir do patrimônio. Fruir é extrair frutos. Então, um bem que é meu, assim como eu posso usá-lo, eu posso, por exemplo, alugá-lo, firmar sobre ele um contrato de locação e fruir dos aluguéis. Retirar frutos civis, que são os aluguéis, tá?
Estes dois atributos, na relação de direitos reais, são retirados do proprietário e entregues a outra pessoa, uma terceira pessoa. E nisto, lá em direitos reais, vocês estudaram, pode ser feito voluntariamente. Por exemplo, eu posso gostar muito de João, que é meu aluno, e sabendo de sua parca condição financeira, eu conferir a ele, não a propriedade de um apartamento enquanto ele está estudando e cursando o bacharelado em Direito na Universidade Católica de Salvador, mas permitir que ele se torne usufrutuário, ou seja, enquanto perdurar a condição de estudante da graduação, ele poderá usar como se seu fosse, ou mesmo fruir do bem, se for o caso, alugá-lo para tirar ali uma rendinha e poder se manter aqui na cidade de Salvador, por exemplo. Constituímos assim o usufruto fora das relações familiares, no território mesmo, de lá da voluntariedade, da nossa subjetividade. E instituímos isso mediante procedimento cartorário. Não sei se vocês se recordam, lá em direitos reais, todo usufruto precisa de registro imobiliário sobre a propriedade de alguém, né? Até para que se torne público, que o bem é de David, mas quem é o usufrutuário será João, seu aluno. Tá? Essa percepção da relação entre usufrutuário e o chamado nu proprietário, porque fica despojado de suas características mais básicas, o de usar e fruir, David não vai usar, David não vai fruir daquele bem. Quem vai usar e fruir será João. Estas características foram importadas para a relação de direito de família, que vai além, que transcende, ultrapassa as relações voluntárias, tá? É por força de lei. Enquanto o filho for menor de idade, quem tem o direito de usufruir, ou seja, de ser considerado usufrutuário do bem, serão seus pais respectivos, até alcançar a pessoa a maioridade, tá? Então, poderão os pais, muito embora eles não possam alienar o bem, porque eles não são proprietários, poderão eles usar como se seu fosse, tá? Então, se recebem um apartamento, podem residir no apartamento, tá? Se seu filho recebe um apartamento enquanto menor de idade, podem os pais residir naquele apartamento ou podem fruir do apartamento, ou seja, continuar residindo onde já residiam e oferecer o bem em aluguel, por exemplo, tá? Aí estamos dentro da condição de usufrutuários. Não é necessário, gente, que exista qualquer procedimento cartorial, porque isso decorre efetivamente de uma imposição legal. Por questão de segurança jurídica, todo pai, toda mãe serão considerados usufrutuários dos bens do filho menor. É de lege lata, ou por força de lei, que isso acontece, diferentemente da minha relação com meu aluno João, por exemplo. Aí, como nós não somos parentes, para que ele seja usufrutuário, seria necessário que a gente constituísse essa relação no cartório. Mas sendo pai e sendo mãe, usufrutuários, então serão eles por força de lei, tá? E aí vai nos dizer o legislador lá no artigo 1689, assim como também, logo em seguida, no 1693, vai dizer que existem alguns bens que vão ser excluídos da nossa relação aí como pai e mãe na condição de administradores usufrutuários, tá? São 4 incisos, aqueles que se propõem a regulamentar a relação entre de administração e de usufruto destes bens. Mas como o nosso tempo já está chegando ao final, eu não vou conseguir falar sobre todos os incisos aqui nesta gravação, a gente vai interromper novamente para que agora no outro vídeo eu fale dos 4 incisos do artigo 1693, aquele que trata verdadeiramente dos bens que não se incluirão na administração e no usufruto dos pais de uma criança ou de um adolescente, tá bom? Até já!